Oi pessoal, meu nome é doutora Carla Guerra, faço parte da equipe de pediatras do Grupo Noel, que é composta por mim, pela doutora Augusta e pela doutora Mara. Hoje a gente vai compartilhar um pouco com vocês sobre o cuidado desse bebê que está aí para nascer. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre amamentação. Todas as pessoas produzem leite materno, não existe leite fraco ou forte. Algumas pessoas produzem um pouco menos e outras um pouco mais. O leite materno é o alimento que vai deixar o bebê com o desenvolvimento melhor possível. Não existe fórmula ou outro leite que possa sustentar melhor o bebê ou deixá-lo com um desenvolvimento melhor. Devemos amamentar em torno de 40 minutos, 20 minutos de cada lado, nos primeiros dias depois que o neném nasce. A partir daí, o bebê vai conseguindo ter mais força e a amamentação vai ficando mais tranquila por um tempo menor. Depois de amamentar, precisamos colocar o bebê para rotar. Durante 5 minutos, pegamos o bebê, colocamos ele em pezinho, segurando o pescocinho, para que ele arrote. Esperamos um pouquinho, se não arrotar, voltamos ao bebê para a posição deitada e depois levantamos novamente. Caso o bebê não arrote, podemos também colocá-lo no carrinho ou no berço, mas sempre na posição inclinada, dessa forma. Nesse caso aqui está numa banheira, mas é como se fosse o carrinho. Devemos evitar de dar o peito totalmente deitada na cama com o bebê, porque isso pode escorrer para o ouvido e dar infecção de ouvido. O bebê geralmente mama a cada 3 horas, a gente conta sempre do início da mamada, ou seja, se demos de mamar às 6, a próxima mamada será às 9, ao meio-dia, 3 da tarde, 6 e 9 da noite. A partir daí, se o bebê não tiver nenhum problema, a hora que o bebê acordar, a gente amamenta. Caso o seu peito fique machucado com a amamentação, a gente pode cuidá-lo com coisas naturais, como a parte de dentro da casca da banana encostada no peito ou a parte de dentro do mamão papaya também vai ajudar na cicatrização desse peito. Uma outra opção é tomar um sol diretamente no mamilo, mas para isso a gente precisa ter um local adequado na casa da gente. Para a gente ter uma boa produção de leite é importante que a gente descanse e que tome bastante água. Como estamos no momento que acordamos todas as horas, é melhor que a gente também possa descansar em algum momento durante o dia, quando o bebê dorme. Aproveite esse momento. Agora vamos falar do banho do bebê. O banho do bebê deve ser dado no horário mais quente do dia, pois o bebê não regula bem a temperatura. Então, qual é o melhor horário? Entre 10 da manhã e 2 da tarde. Para dar o banho, a gente já separa toda a roupinha do bebê, o álcool para limpar o umbigo, tudo já no nosso cantinho. Fechamos as janelas e vamos tirar a roupa do bebê. O meu bebê aqui tá de roupa, mas vamos imaginar ele peladinho. A primeira coisa, a água, para a gente ver a temperatura. Se a gente colocar a parte interna do nosso braço na água e não estiver queimando, a água está numa temperatura ideal. Sendo assim, primeiro a gente vai lavar o rostinho do bebê e a cabecinha, que é onde perde mais calor. Lavou isso e enxuga a cabecinha. Depois, mergulhamos o bebê na água, cuidado com a cabecinha para que ele não afogue. E podemos dar todo o banho de frente e segurando o rostinho para que ele não afogue a parte de trás. O banho deve ser rápido, porque o bebê sente frio. Ao tirar o bebê, enxugue ele logo, limpe o umbigo e troque ele rapidamente. Aproveitando, vamos falar do umbigo. O umbigo deve ser sempre limpo com álcool. Sempre sai um pouquinho de secreção nesse umbigo. A gente limpa o umbigo com álcool e depois pode colocar a fraldinha e a roupa. Evite colocar nesse umbigo pó de fumo, azeite, coisas que os antigos falam, porque o umbigo é como se fosse a feridinha no bebê.
Isso pode dar alguma infecção e o bebê ficar doente. Então, o umbigo só deve ser cuidado com álcool até que ele seque. Geralmente ele cai entre 10 e 15 dias de vida. Completando a questão do umbigo, o umbigo depois que cai pode ficar estufado. Isso significa hérnia de umbigo. Geralmente o músculo da barriguinha do bebê está um pouco aberto e por isso ele estufa e volta. Até os 2 anos de idade, a maioria dos bebês, esse músculo se junta e fecha a hérnia. Então, não se preocupe, não coloque moeda, não enfaixe a barriguinha do bebê, porque isso atrapalha a respiração. Esse umbigo vai voltar sozinho na maioria das vezes. Quando isso não acontece, a partir dos 2 aninhos, fazemos uma cirurgia. Outra coisa sobre o cuidado dos bebês é a quantidade de roupa. Então, como vocês já ouviram, o bebê sente mais frio que a gente. Mas primeiro, o bebê não sente só frio, ele sente calor também. Então, como medir a quantidade de roupa que podemos colocar nesse bebê? O bebê vai estar sempre com uma roupa a mais do que a gente. Se estamos de regata, o bebê está de body de manguinha curta. Se estamos com uma roupa de manga curta, o bebê está com um body de manga comprida. Se estamos de manga comprida, o bebê está com 2 roupinhas. E a partir daí, a manta. Então, lembrar sempre que a manta é um objeto a mais que aquece o bebê. Uma das coisas que pode causar o excesso de roupa são as brotoejas. Aquelas bolinhas vermelhas que começam no rosto, no pescocinho, mas que podem dar no corpo inteiro. Então, sempre prestar atenção que se a criança está começando a ter essas bolinhas, pode indicar para a gente um excesso de roupa. A outra coisa que o excesso de roupa pode causar é febre, uma febre falsa. Então, se eu medir a temperatura do bebê, ele está com febre, a primeira coisa que eu faço é tirar a roupa, aguardo uns 10 a 15 minutinhos e volto a medir a temperatura. Se a febre passou, ficamos tranquila e entendemos que foi realmente excesso de roupa. Se a febre não passou, é um motivo de alerta, podemos dar o paracetamol para o bebê, mas temos sempre que levá-lo ao pediatra. O bebê pode ter assaduras, então a gente precisa cuidar muito desse bumbum. A pele do bebê é muito frágil. Toda vez que fizer cocô, não podemos deixar de trocá-lo. Sempre que trocar o bebê com cocô, a gente limpa com lencinho ou água morna e em seguida passamos a pomada para proteger o bebê. O cocô. O cocô do bebê recém-nascido, que está mamando só o peito, ele geralmente é amarelo ou verde, pode ser líquido com os pedacinhos ou pastoso. Então, isso não significa diarreia, é um cocô mais líquido mesmo. Alguns bebês ficam até 10 dias sem fazer cocô quando estão somente alimentados ao seio. Quando ele fica 10 dias, também não é intestino preso. Geralmente, quando fazem, é um cocô pastoso que suja o bebê, inclusive até as costas. Fique tranquila se o bebê não estiver dando sinais de que está incomodado com isso. As cólicas. As cólicas geralmente acontecem muito frequentemente no final do dia. O bebê está alimentado, mamado, trocado, com a quantidade de roupa certa e mesmo assim ele está chorando e se espremendo. Isso é um sinal de cólica. Podemos dar Lufital para ele e ver se ele melhora. O narizinho do bebê pode fazer bastante barulho e frequentemente estar entupido, principalmente em épocas mais secas e frias. A gente deve sempre limpar o nariz, que pode ser na hora do banho ou em outras horas do dia. A gente primeiro joga um rinossoro no nariz do bebê e limpa com um cotonete para sair aquela melequinha. O outro jeito é sugar essa secreção que está no nariz. Existem aparelhinhos próprios que a gente coloca no nariz do bebê e suga esse catarro. É sempre bom a gente ter um rinossoro em casa para umidificar o nariz do bebê.
Uma outra questão que o bebê pode ter é a icterícia, é aquele amarelão em todo o corpo. A icterícia, ela começa sempre no rostinho do bebê e vai descendo no corpo até chegar no pé. Se ele tiver amarelo na sola do pé, é motivo da gente procurar o médico. Depois, a icterícia some dos pés para a cabeça. Então, a última coisa que vai deixar de ficar amarelo é a pontinha do nariz e o branco do olho do bebê. Nosso bebê está chorando muito e já está amamentado, trocado, está tudo bem com ele. Vamos evitar de ficar chacoalhando o bebê, pois às vezes isso deixa ele muito mais irritado. Uma boa técnica para tentar acalmar o bebê é colocá-lo em uma manta, passando a manta por cima do bracinho dele, dobra e coloca novamente por cima do braço, fazendo um casulo do bebê. Pegue ele no colo, de bruços, a gente faz o barulho do útero para acalmá-lo. Shhh, shhh, shhh. É um barulho bem alto mesmo e costuma tranquilizar bastante o bebê essa posição sem precisar irritá-lo. Não podemos esquecer deste primeiro ano de vida o quanto é importante esse bebê ser avaliado pelo pediatra. Ele deve ser avaliado entre 7 e 10 dias de vida e depois as consultas são uma vez por mês até completar um aninho. Temos também uma coisa muito importante, que são as vacinas. As vacinas são dadas, a primeira ao nascimento, depois aos 2 meses de vida, 3, 4, 5, 6, 9 meses e 1 ano de idade. A partir de 1 ano também temos esse acompanhamento. Sempre no nosso calendário de vacinação, a próxima vacina está com a data marcada a lápis no seu calendário. Eu e a nossa equipe de pediatria, a doutora Augusta e a doutora Mara, estamos à disposição no Grupo Noel para todas vocês, sempre que precisarem. Um bom parto para todas!